Ora viva, caro telespectador, bom dia, bem-vindo a este Moçambique no Coração 2026, cá estamos nós, entramos todos com saúde, entramos todos com segurança e é importante nós sermos gratos, não é? Por este novo ano, por esta nova forma de ser, por essa nova forma de estar e eu espero, não é? Que tenham todos passado da melhor forma esta virada do ano. E claramente que tenham feito aí os devidos planos, traçado as devidas metas, aquelas que não conseguiram no ano anterior, estou a falar então do ano 2025, que consigam, na verdade, peneirar e ver o que de facto ficou para trás e que possam dar continuidade neste ano de 2026. São mais 365 dias que temos a chance de fazer diferente, de ser diferente e principalmente amar o próximo. Só o amor é que é capaz de curar muitas, mas muitas situações. E cá estamos nós, cá estaremos nós mais um ano para lhe trazer o Moçambique no Coração, onde traremos, passa a redundância, muita conversa, muito aprendizado, muita música, muito intercâmbio, muitas viagens sem nem sequer sairmos deste nosso lugar e claramente que vamos deixar aqui o espelho daquilo que é referente à cultura não só em Moçambique, mas também o mundo inteiro. Por que não começarmos este 2026 também cumprimentando aqui o meu companheiro, hoje que decidimos fazer ao contrário, estamos aqui lado a lado, nada de distâncias, é assim que a gente almeja que seja 2026, que não tenhamos muitas distâncias com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas que nós amamos, que consigamos ser um pouco mais próximos para de facto partilharmos este amor, partilharmos a experiência, partilharmos o conhecimento e muito mais. Deixa-me, sem delongas, saudar aqui o meu Mano Osvaldo, como carinhosamente tenho chamado, e vai ser assim por mais 365 dias do ano de 2026. Bom dia, Mano Osvaldo. Bom Feliz dia, bom e dia, bom dia, abençoado Neide. Muito bem, que este seja um ano super abençoado, não é? É E verdade. também de muita alegria, como a Neide disse, de muita prosperidade, acima de tudo. É verdade. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos, de facto, e sendo que é algo que a gente precisa, nós temos que também ter a capacidade de partilhar, não é? Costuma-se dizer que se nós queremos amor, temos que partilhar este amor que nós temos dentro de nós Exato. com o próximo, Exato. para automaticamente também recebermos. Exatamente. E isto é recíproco, É não é? recíproco, exatamente. É recíproco. É exatamente Mas isso. então, já agora, a sua virada como é que foi? Vamos lá começar por aqui. O que é Minha que foi primeiro, mas antes da virada, o que é que foi de positivo e negativo no ano passado? Olha, de negativo, infelizmente, são questões de saúde, Muito não bem. é? A família padeceu muito. Uau. O ano 2025, todos nós, estou a falar dos meus filhos, estou a falar dos meus pais, de mim mesma. Mas tudo Nesse aspecto, eu já disse uma vez a Neide que vaso ruim não quebra não fácil. quebra logo. Exatamente, foram de facto os aspectos negativos, mas Exato. superámos. Vasos Muito ruins, bem. de facto, não quebram. Não quebram fácil. E cá não é? estamos. Muito bem. Cá estamos. Agora, do positivo, muita coisa boa. Primeiro, eu sou grata por ter este programa na minha vida, que Uau. permite com que a gente faça intercâmbios. Então, a primeira coisa boa do ano 2025 foi ter tido Moçambique no Coração, foi ter tido o número de convidados que nós tivemos ao longo do ano, ter conhecido novas pessoas, ter mantido contacto com muitas outras, não só ao longo do país, mas também na diáspora e pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Vamos Exatamente. falar aqui do Brasil. Sim! Virou uma caipira. É verdade, é verdade. Ou uma baiana. É verdade, eu virei uma baiana, é verdade. Eu tenho aqui que assumir que eu fiz muito contato com Não é? gente do Brasil, da Bahia especialmente, Exato. Foi de gostoso, Salvador, não é? é verdade. Foi E se gostoso. tudo correr bem, a gente hoje novamente vai entrar em contato com alguém que é de lá, da Bahia, Salvador, para falar um pouco não só da virada do ano, mas também um pouco daquilo que serão os seus projetos, não é? Então, realmente foi um ano maravilhoso. Eu conheci muitas pessoas de Salvador, Bahia, e quero acreditar que esse ano também vamos dar continuidade, não é verdade? É verdade, é verdade. E eu quando ouço sempre a Neide a falar isto, eu recordo daquela brincadeira que tivemos ano passado em relação em relação a este falar da forma brasileira, não É é? melhor nem voltarmos, porque Não sabes vamos voltar a isto. Muito bem. sabes que eu não paro.
Mas é uma brincadeira engraçada. Exato. É. Mas é melhor não tentarem, telespectadores, não tentem. Se alguns se recordam, é melhor não tentarem, porque não vai cair muito bem, não. Muito bem, então não vamos tocar neste Não neste vamos ponto, tocar não é? nisso. Muito E bem, já agora, a exato. mesma questão que fizeste para mim, Osvaldo, eu também coloco para si. Para mim foi super interessante. Talvez eu comece pelos aspectos positivos. Não é? Boa. Tivemos o 12º Festival Nacional de Cultura, que foi um Cultura, espetáculo, pois. um marco, não é, para a província de Tete. Tivemos o Festival de Mbira, que foi a 9ª edição, pois, já que no foi finalzinho do um ano. verdadeiro sucesso. Tivemos também várias feiras ligadas ao livro, Pois. ao disco. E depois Pois. também deixe-me aproveitar e mandar já agora um abraço a este grande homem que tem feito sempre a Feira do Livro e Disco, o Lapa, que já esteve aqui no programa. Sim, já. Todo final de semana ele procura levar a música em forma de disco, procura levar o livro a quem é amante da literatura moçambicana, a quem é amante da música, a um determinado ponto. Ele faz distribuição para o país todo. Está de parabéns o Lapa por este trabalho. Ele que já vem fazendo isto há bastante tempo e foi um ano que a Associação dos Escritores teve lá um novo elenco de liderança, não é? Pois. Hoje a ser encabeçado pelo Filemon Meigos, o Dr. Filemon Meigos. Tanta coisa boa aconteceu ao longo do ano passado. De negativo, o que é que... de negativo, Neide, foi a paragem do Moçambola. É verdade. Exato. Para mim não se justifica que um campeonato nacional para... Desta envergadura. Exato, é exato. verdade. Par quase que faltando algumas semanas, algumas semanas ou algumas jornadas para o seu finalzinho, não é? É verdade. Há que revermos um pouco este lado. E também a outra coisa positiva do ano passado foi a entrada do Machacana para o Moçambola. Isto foi um espetáculo. Um marco. Não que eu seja do Machacana telespectador, mas eu gostei. Gostei porquê? O meu pai é quem é do Machacana. Ok, tá bem? Exato. ok. Gostei porquê? Porque mostrou-se e chegamos a ter certeza que bem promovido o nosso futebol enche grandes estádios. Pois, de facto. Porque o campo de Costa de Sol esteve abarrotado. Tá. Uau, espetáculo. Interessante. Espetáculo, exato, exato. E para este ano, que o Moçambola chega até ao finalzinho, não é? Que haja muita atividade cultural. Boa expectativa. Exato, exato. É isto que nós precisamos, porque a cultura identifica um povo. Pois. E tenho dito que não há povo sem cultura, Sem não é? cultura, é verdade. Exato. E já agora, e a virada do ano? Como é que o Osvaldo... A virada do ano foi mesmo em casa, sem muita folia, na verdade. Sem muita folia, sem muitos gastos. E, bom, veio lá, vieram alguns parentes, família próxima, estivemos todos lá, não é? Pois. Mas sem muito... Sem muita pompa e circunstância. Exatamente, sem muita Perfeito. pompa e circunstância. Mas foi divertido, porquê? Porque ainda recordamos alguns jogos antigos. Bom, foi tão bom. Joguei Nome Terras, por exemplo. Uau, não é? eu brinco até quase, hoje. E quase depois da virada. do ano. Então vamos lá fazer foi aqui uns divertido. jogos. Foi. Umas batotas ali à mistura. E eu todo santinho a ver lá os batoteiros. Aquilo foi tão... Já imagino como de facto deve ter sido esta virada do Foi Osvaldo com a divertido. família. Foi Interessante. divertido, foi. Normalmente estes minutos são mesmo para isto, para nos Exato. divertirmos e não só. Eu depois falo como é que foi a minha virada do ano, também não com muita pompa e circunstância, mas eu agora quero sugerir ao telespectador e também ao Osvaldo para fazermos a nossa primeira viagem do dia, se não a nossa primeira viagem do ano. Via Zoom, eu costumo sempre dizer ao telespectador que, olha, a nossa conversa muitas vezes aqui no Moçambique no Coração não são baseadas somente aqui em estúdio, nós também viajamos não só do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, mas também na diáspora e pelos 4 cantos do mundo. E agora eu quero sugerir ao telespectador ficar um bocadinho mais atento para esta primeira viagem que será conduzida pelo Osvaldo para conversar com o Butano, não é verdade, Osvaldo? É verdade. O Butano, este jovem que tem feito muito telespectador em prol da cultura do nosso belo país. Ele trabalha em várias áreas. Está de parabéns o gajo Butano. Ele que é natural de Maputo, mas acabou vivendo por muito tempo fora da cidade, não é? E ele agora está na Espanha, Exato. onde está a fazer o seu doutoramento. Uau. Mas, melhor do que ninguém, vou conversar com Estevão Carlos dos Santos Jamice.
mais conhecido por Gás Butano. Sinta-se cumprimentado, Gás Butano, e seja bem-vindo ao programa Moçambique no Coração. Ok. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez das muitas que estão me dado, especialmente com o programa Moçambique no Coração, que eu já sinto que é minha casa, não é? Exato. Também saudar a todos os telespectadores deste maravilhoso programa. E pronto, é sempre um prazer estar aqui a partilhar aquilo que é a minha arte com todos os moçambicanos e os demais, né? Porque o programa é internacional e pronto, é mais ou menos por aí. Exato. Gás Butano, eu sei que não queria que eu falasse aqui o seu nome completo, não é? Prefere sempre que eu use Gás Butano e não Estevão Carlos dos Santos Amice. Para mim, tanto faz. Os dois são os meus nomes, né? Apesar de que o N está no nome artístico e o Estevão Carlos Santos Amice é muito mais quando queres passar um cheque para mim, não é? Então, eu sempre. Muito bem, Gás Butano. Então, já agora, eu falava aqui com a Neide em relação à viragem do ano. Como é que aconteceu aí desse lado, a viragem do ano? Para aqui aconteceu de uma forma maravilhosa, né? Passei em casa, né, com a família e tudo. Ficamos aí, o que é que fizemos? Nós saímos de tarde, né? De tarde, quando disse de tarde, aqui estamos a falar das 17 horas. 18 horas ainda consideram de tarde. Não saímos, fomos aí passear em alguns bares, conversar com amigos, mas logo voltamos a casa, onde preparamos o jantar, não é? Preparamos o nosso jantar, ficamos aqui até lá para as 0, antes das 0, aqui tem uma tradição que eles chamam campanada. A faltar aqueles 12 segundos para 0 horas do dia seguinte, que é o dia 1 de janeiro, eles preparam uvas e vão tocando um sino. Todos ficam aqui na televisão a controlar aquele sino. Vão engolindo a primeira uva, 2 vão engolindo a segunda, até as 12 uvas. Eu recordo que alguns anos atrás não consegui engolir as 12 uvas, mas neste ano consegui engolir todas as 12 uvas. Mas o Gás Butano, sendo bom moçambicano, não engolir 12 uvas é complicado, não é? Moçambicano engole mais que Mais isso. que isso. Exatamente. Não, mas, O que agora, que tem nesta uva? mas agora é que o Gás Butano virou europeu. Exato. Para mim fica complicado engolir coisas doces depois de estar a tomar um uísque, porque eu já estava a tomar um uísque a partir das 22 horas. Então, mesmo quando é para comer bolo naquele tempo, para mim já não consigo misturar. Não fica complicado. As uvas são doces e aconteceu. Mas nesse ano eu consegui engolir as 12. Nos anos passados é quando eu não consegui. Muito bem, muito bem. Eu queria espreitar, então, quer dizer que a viragem do ano para si foi espetacular, não é? Foi super boa a passagem do ano aqui. Passei em casa, depois agora estamos no inverno. Com esse frio, mas eu também gosto muito do frio, na verdade. Exato. Gostamos do frio, passamos muito bem. E também apareceu mais um pessoal que nos juntamos, ficou já um grupo grande, né? E fizemos o almoço do dia 1, do primeiro dia do ano, todos juntos, que foi uma coisa muito boa, entre conversas e retrospectivas, fizemos diagnóstico, prognóstico de como vai ser o ano, essas coisas todas. Exato. E nesta quadra festiva, ao longo dos dias, esteve a tocar, esteve a apresentar alguma coisa desse lado, porque sabemos que quando chega a véspera da quadra festiva, os eventos aumentam. Aconteceu consigo também, Gás? Eu fui convidado, não era como artista principal, mas fui convidado como artista, que é um professor de música daqui desta região do País Basco, né? Porque eu estou no lado da Espanha, onde não gostam de ser chamados de espanhóis. Eles gostam de ser chamados bascos. É no País Basco, né? Eles são muito orgulhosos da terra deles, são autônomos, na verdade, são autônomos. Tem um governo, tem o próprio governo do País Basco. Tem aquele que é o governo central do Estado espanhol, mas existe o governo todo do País Basco. Então eles são orgulhosos de serem bascos e não gostam de ser identificados como espanhóis, gostam de ser identificados como bascos, né? Então, esse professor de música, que é muito conhecido nesta zona, tem feito vários concertos quase todos os fins de semana. Então, fez alguns especiais no final do ano que convidou-me para eu ir lá participar. E eu participei sempre a falar do instrumento de Mambira, que é o instrumento que eu sempre carrego. A ideia sempre, em todo lugar onde eu vou,
preciso levar a Mbira para mostrar, para falar desse momento, para fazer esse processo de divulgação que já começamos. Já sabe muito bem, temos uma rede de jovens aí que estamos a trabalhar para isso, que um dos momentos mais altos da exaltação da Mbira é a festa da Mbira, né? Então, eu ainda continuo com essa festa comigo sempre. Exato, exato. E vamos falar já agora, uma vez que tocou na Festa da Mbira, falemos da 9ª edição que aconteceu o ano passado. Como é que foi para si? E fala um pouco, e talvez vá fazer agora uma retrospectiva daquilo que foi para si o ano 2025. Quais marcos e o que é que carrega do ano 2025 para este novo que está a começar ainda? Na verdade, o ano 2025 para mim foi um ano muito bom, super positivo também, porque realizei várias coisas de relevância para a minha vida. E uma das coisas foi fazer um mestrado. Eu fiz um mestrado em arte contemporânea, tecnológico e transformativo, aqui na Universidade do País Basco mesmo. Esse foi um dos marcos marcantes, se não estou a fazer redundância, né? Então, da minha vida. E também uma das coisas que marcou mais foi a gravação do videoclipe de uma minha música do hip-hop, que teve a produção do Jan, que é um dos meus colegas lá da universidade, mas também com a produção do Kennedy Mejia e a Diana. Esse foi um dos marcos de gravação do videoclipe. E outra grande realização foi a visita para a minha terra, onde eu cresci, onde eu me formei como pessoa aqui em Pemba. Viajei para Pemba, onde fiz um concerto com o convite da banda Mpingo. Então, esse concerto que eu fiz, fazendo um concerto ainda estou sempre presente naquela que é a vida cultural da cidade de Pemba. Fiz o concerto, além disso, organizei um festival de hip-hop, que é uma coisa que não acontecia há anos em Pemba. Um dos maiores festivais que aconteceu na cidade de Pemba fui eu a organizar em 2014. Um dos maiores mesmo, que fechamos ali uma rua principal, que é a Emulação Socialista, estava super cheio, e desde aquele ano não aconteceu nenhum festival, nenhum evento grande da música de hip-hop, porque na agenda cultural da cidade de Pemba não vão inserir o hip-hop, nunca convidam os fazedores de hip-hop. Então fui para lá, fiz um grande festival de hip-hop que era Eco Hip Hop Fest, que era hip-hop, mas também em prol da sustentabilidade ambiental, que teve o apoio da Fundação Hakuna Matata, no qual sempre vou agradecer, e os MCs e os rappers lá ficaram muito satisfeitos com isso. Esse foi um grande marco para mim, para o ano 2025. Além disso, também participei na Festa da Mbira, na 9ª edição da Festa da Mbira, que é um festival que eu sempre, tem uns anos que eu não participei por estar desse lado. Então, no ano passado, fiz o privilégio de estar lá e participei da Festa da Mbira. Foi uma grande oportunidade para mim viajar para Moçambique e aproveitar também para participar da Festa da Mbira. E em tema fiz a gravação de algumas minhas músicas que vão fazer parte do meu álbum. Eu já estou há mais de 20 anos na área musical, mas ainda não tenho um álbum do MDC. Já gravamos um álbum com a minha primeira banda O Longo, lá de Pemba, gravamos o primeiro álbum. E Gás Botano, desculpa, sem querer cortar o seu feito de pensamento, Gás Botano, o que é feito da banda O Longo? Esta é uma banda que era referência na Zona Norte, concretamente em Cabo Delegado. E de repente desapareceu, sem querer cortar o seu feito de pensamento. Como é que desaparece a banda O Longo? Por necessidade mesmo de querermos crescer assim pessoalmente, tanto academicamente. Primeiro começou um desvio, saiu, foi para Maputo para estudar, fazer a administração hospitalar, que é o GCB Noir, que é o Yuma, na qual manda um próprio. Depois saiu o meu colega Deoladeu Domingos, que trabalhava lá também na Rádio Moçambique, que foi para Maputo também para estudar, na UEM. Então, fiquei eu e o Silongo, que o Silongo também, de um tempo, decidiu mudar também de Moçambique, foi viver lá nos Estados Unidos, já está lá vivendo nos Estados Unidos. Eu fiquei sozinho, mas já não dava para fazer a banda eu sozinho. Depois criei uma outra banda. Então, foi dessa forma que a banda ao longo foi... Muito bem, muito bem. Houve lá a movimentação dos elementos da banda, não é? Exatamente. Então, estava a falar aí do álbum. Exato. Então, eu, nesse todo período que estou na arte, fiz a gravação do álbum, mas era da banda ao longo. Eu nunca tive um álbum que é do MDC Gaizão. Então, estou nesse processo de gravar as músicas. Comecei a gravar lentamente há muitos anos. Então, no ano passado,
consegui gravar mais alguns números lá no estúdio Acupa Galeca, estúdio do Osvaldo, o produtor chama-se Osvaldo Acupa Galeca, é um grande músico lá da cidade de Pemba. Não, sendo Osvaldo só podia ser um grande músico, não é? Sendo Osvaldo só podia ser um grande músico. Então, pronto, eu fui lá conseguir fazer essa gravação de algumas músicas, né? Fiz a gravação de algumas músicas e que essas músicas vão passar para o álbum também. Esses foram os feitos. Quer dizer, e também outro feito é ser aceito para fazer o doutoramento, né? Porque tive que concorrer uma vaga, porque tem muita gente que quer fazer o doutoramento na Universidade de Paris Baixo. Então, e as vagas não são assim tantas. Era muita gente, eu consegui concorrer, fiz a minha proposta, fiz a pré-inscrição e fui uma das pessoas aprovadas para fazer o doutoramento. Então, fiz a pré-inscrição, tudo isso, e agora esse ano comecei já com o doutoramento. Né? Então, foram marcos muito importantes para o 2025. Exato. Muito importantes, né? Exato. Falou falou alguma coisa relacionada com algumas atividades que fez em Cabo Delgado, não é? Quando lá esteve, ano passado. E recordei-me que o Gás Butano tem uma ligação com um grupo, se não uma associação muito forte em Cabo Delgado, que é o TAN Tambulantambo. Gostaria de falar um pouco a respeito disto. Sim. O TAN Tambulantambo, que é liderada pelo Vítor Raposo, não é? Exatamente, liderada aí pelo Vítor Raposo. Então, pronto. Também estive lá, temos que falar, mas estive lá com o Vítor Raposo e a equipe toda do TAMO, onde decidimos, fizemos uma reunião para reforçar as atividades do TAMO Tambulantambo para o ano 2023. Então, tivemos uma centrada onde tivemos a fazer o balanço do que o TAMO foi durante todos esses anos e o que o TAMO pode ser durante os anos que vêm. Por exemplo, uma das coisas, um dos marcos da reunião foi que o TAMO já está há alguns anos que não faz por ser um festival internacional Tambo. Então, esse festival já está há alguns anos parado. Já está há mais de 5 anos parado. Então, um dos pontos focais da reunião foi a revitalização do festival Tambo. Então, estamos a trabalhar nesse sentido para ver se neste ano, 2026, retomamos com as atividades do festival. E aqui vai essa conversa com a equipa toda, o Vítor Raposo, e acho que vão dar frutos positivos. Né? Muito bem, muito bem. E qual é a sua ligação com o movimento Com Arte? O movimento? Com arte. Existe uma... Sim, o movimento Com Arte. Sim, o movimento Com Arte foi um movimento literário que, infelizmente, já não existe em Cabo Delgado. Exato, mas foi um movimento literário muito forte, não é? A gente dava o impulso daquela que é a literatura da província de Cabo Delgado. Nós organizávamos concursos de literatura, nós organizávamos eventos, até tínhamos um programa radiofônico que era mesmo virado à literatura, né? Mas pronto, essa toda a questão das pessoas quererem ter emoções, quererem ver outras coisas, viajar para ali, vai buscar daquilo, então a coisa foi diluindo, mas isso, a Comarte para mim foi um dos momentos também da literatura muito alto. No entanto, temos um livro publicado, uma coletânea de vários textos de poetas da Associação de Cabo Delgado, que é Dançando as Últimas Luas. Fizemos isso, conseguimos fazer a edição, a publicação desse livro, que foi um dos marcos, que ainda ficou um registro muito forte da Comarte, que ainda existe. E eu era um dos responsáveis de fazer a distribuição desses livros para algumas bibliotecas distritais, alguns distritos. Eu tinha que viajar para distribuir os livros nas bibliotecas para que os jovens lá tivessem acesso a esse livro, né? De uma forma assim gratuita. Né? Exato. Ter a ideia do que é a literatura. Interessante. Estamos a falar muito de Cabo Delgado. Eu sei que também teve uma passagem pela província de Inhambane. E são várias as atividades que chegou a fazer em Inhambane, não é? Como deixar o legado naquilo que é o instrumento mbira, ensinou a diferentes músicos de Inhambane a tocarem esse instrumento que eu amo de uma forma incrível,
porque a Mbira é um lamelofone com uma sonoridade incrível. Fala um pouco desta passagem por Inhambane e também pôde fazer lá alguns inventos de hip-hop. Sim, boa. Inhambane foi uma base. Inhambane é casa, até agora é casa. Eu sempre vou, viajo a Moçambique, sempre que dar Inhambane. Lá onde também está criando uma estrutura para mim. Eu já é minha terra, como todo Moçambique, né? Mas Inhambane é do sítio que marcou. No entanto, quando eu cheguei lá, comecei a pesquisar o que era o panorama artístico de Inhambane. E, pronto, tem muitos artistas, muito bons artistas. E alguns deles se interessaram em aprender a Mbira, na qual eu fui dando aulas. Né? Eu dava aulas e até emprestava os meus instrumentos para que as pessoas pudessem praticar e facilmente aprenderem. Esse instrumento é muito complicado. Então, o que eu fazia, eu dava aulas, as pessoas deixavam com o instrumento por algum tempo. E que surgiram alguns frutos da Mbira no panorama do Inhambane. Tem, por exemplo, o Enéas é um jovem artista muito capacitado, né, que é professor também de arte visuais, já toca Mbira, e lá está a tocar. E tem também a Delta Nhamaia, que é uma grande artista, ela já está lá há muito tempo, mas quando eu cheguei em Inhambane, ela interessou-se em aprender a Mbira, facilmente aprendeu. Parecia que a Mbira já estava dentro dela, só faltava alguém para despertar, né? Despertar aquele bichinho. Então, cheguei em pouco tempo, ela já aprendeu, porque está a tocar, Maputo, ela faz quase todos os fins de semana sem evento. Está lá com a Mbira presente, né? Ela Exato. sempre a Mbira. Tem o Landinho, que é um jovem músico também, que também está a tocar em Inhambane, já está fazendo as suas pesquisas da Mbira. Então, consegui plantar lá aquilo que é a raiz da Mbira, aquilo que é o músculo da Mbira. Deixou em Inhambane uma semente, não é? Deixou em Inhambane uma semente. Exatamente, deixei uma semente, disso aí me orgulho muito disso. E também tem a questão do hip-hop. Quando eu cheguei em Inhambane, o hip-hop estava adormecido, estava hibernado, né? E por indicação do amigo, eu conheci MTM, mas é de Maputo, que é um rapper também, deu-me alguns contatos de alguns entes de Inhambane, no qual eu cheguei lá, comecei a fazer a ligação. No caso do Bitank, que é um amigo meu, e ele foi a primeira pessoa que tive contato com ele, tivemos uma conversa, reunimos com outros fazedores de hip-hop, eu dei a ideia de revitalizarmos o movimento de hip-hop, revitalizamos, tivemos a ideia toda, criamos um primeiro evento, estou a falar de 2021. Tivemos um primeiro evento que todos ficaram satisfeitos com aquela iniciativa. Mas, já há anos que não existia um evento desse tipo. Isso não pode parar, temos de continuar. Continuamos com as coisas todas de hip-hop. No entanto, chegamos a uma fase que criamos um movimento que se chama Zicandria. Hip-hop iluminadamente, que até agora a Zicandria está em ação, está mesmo forte na coisa de hip-hop, e toca hip-hop tocado ao vivo, com banda. Exato. Todos os sábados, já estamos há 5 ou 6 meses, que Zicandria todos os sábados toca num espaço cultural no que se chama da Tonga. Então, Zicandria todos os sábados está lá a tocar. E é live hip-hop, e muito pessoal gosta de Zicandria, no entanto, que temos a nossa marca de camisetas, bonés, pastas, fiugas, agora a gente ganha no merchandise, né? Então a gente faz a venda dos nossos grupos, estamos no processo de legalizar a Zicandria como uma associação também, porque além de fazer hip-hop, nós também fazemos algumas atividades do âmbito social, palestras de não à droga, para enveredar os jovens no caminho certo, a coisa toda contra a violência doméstica, essas temáticas. No entanto, as nossas músicas abordam essas coisas. Somos contra aquela coisa de trabalho de mão de obra infantil, abordamos essas coisas nas nossas músicas, temos músicas que incentivamos os jovens a trabalhar, temos músicas que incentivamos os jovens a cuidarem do meio ambiente, estamos mais virados para essas temáticas sociais. Então, queremos fazer uma associação para trabalhar de uma forma nesta área social, mas já legalizada, né? Porque algumas instituições pedem isso. É mais ou menos por aí. Exato. Gás Butano, eu não sei se isto é verdade. A Neide manda aqui uma mensagem agora, estamos aqui, ela mandou esta mensagem, diz que, na verdade, o que prendeu o Gás Butano em Inhambane não foi nem hip-hop, nem foi os festivais de Mbira. Foram os bolinhos de Sura e a Sura. Não é? Vai ver que ela tem razão, o Gás Butano. Não há quem resista à tentação, não é?
E a sua fazem parte desse pacote, também está lá dentro. Mas não foi abaixo disso. Não é? Exato. Gás, era uma parte só da Neide, uma parte só da Neide. Mas eu sei que o Gás Butano viajou um pouco pelo mundo. Falo de países como a Tanzânia, a Malau, a Alemanha, a China e vários outros cantos do mundo em representação deste que é o belo Moçambique, em representação da promoção também da música moçambicana. Gostaria de comentar um pouco disto, destes cantos todos do mundo, onde já pôde visitar? Sim, é passar uma boa experiência sempre viajar para mostrar a cultura moçambicana fora de Moçambique. Então, nesse todo sítio que eu passei, sempre levei aquela que é a cultura moçambicana, além de tocar a mira, fazer a música, sempre contei também um pouco de como é que a gente vive, né? Como é que a gente vive. Tanto na Alemanha, fui com um grupo, éramos cerca de 12 pessoas, entre músicos, bailarinos e atores de teatro, atores e atrizes. Então, lá na Alemanha, participamos do evento que se chama Framework, Festival Wawa, na qual, junto com artistas da Alemanha, ficamos uma semana a fazer troca de experiência e a criar uma peça, que esta peça era para se apresentar no final da residência artística. E apresentamos que foi uma coisa muito boa, uma muito boa experiência, né? E também em 2024, 2022 e 2024, esses 2 anos eu fiz torneios no sul da Itália, em 6 ou 7 cidades diferentes, 2 anos a fazer esse torneio, da qual também ia lá, mostrava aquilo que é a nossa cultura, mostrava, falava da mira, tocava música, nossa, e além disso eu sempre abria espaço de questões para as pessoas perguntaram o que querem saber de Moçambique, as pessoas perguntavam, eu ia contando, e na Itália ainda dei 2 palestras em 2 universidades diferentes, que é a Universidade de Lecce e a Universidade de Bari, onde falei da cultura moçambicana, onde falei de como é que é ser imigrante, por exemplo, um artista imigrante nesses lados da Europa. E expliquei, as pessoas perguntavam, queriam saber algumas coisas da cultura, como é que até me perguntavam a questão da poligamia, como é que essa coisa, eu tinha que tentar explicar a situação toda. Pronto, então sempre foi bom nesses outros países. Na China também já fui lá mostrar a coisa da mira, em vários outros países, né, aqui da Europa como da Ásia. Exato. No entanto, também, eu sempre expliquei às pessoas, porque existem aqueles que ainda têm uma ideia de que aquela África que se mostra aí na Nat Geo Wild, né? Alguns que pensam que África é aquele mato, é aquele animal. E este pensamento quase que eu diria é um pouco que generalizado em vários países, não é? Exato, exatamente. Então sempre tive que explicar que não é. Eu mesmo para ir ver animais tenho que pagar, tenho que fazer safari, tenho que viajar para ir ver animais. É difícil, nós às vezes ver animais nos nossos quintais, nós não vivemos nesse tipo. Talvez a televisão, o que faz, nas vossas televisões ou nesses canais, é mostrar aquela parte que lhes interessa, não mostram o outro lado da história. Então, precisamos agora medir a nossa história com nossas próprias regras, não são contadas nas regras dos outros. É muito complicado. Então, nós como artistas, como ativistas, temos essa missão de explicar as pessoas, dizer, não é isso. Temos essa realidade, sim, mas nós não vivemos numa assim, nós temos cidade, temos metrópole, temos tudo que vocês aqui têm. Claro que algumas coisas aqui mais desenvolvidas, mas nós também temos um modo de vida, né? Temos um modo de vida. É mais ou menos por aí que eu tento explicar a vocês. Dentre os vários países que o Gás Butano pôde visitar e pôde lá levar a música nossa, qual é o país que mais o encantou? Qual é o país que mais vibrou com os nossos instrumentos, em particular a ambira, que é um instrumento da zona centro de Moçambique, mas que hoje é tocado em quase todo o país e não só. Pode-nos falar um pouco dessas experiências? Qual destes países é que mais teve gozo em apresentar a música nossa? É muito complicado ver qual é o país que mais vibrou. Cada país tem a sua história, não é? Em todo lugar. Exatamente, cada país tem a sua história, cada país tem a sua forma de receber, cada país tem a sua forma de manifestar, né, a felicidade de uma certa coisa. Então é difícil ter um medidor para
essa vibração. É muito difícil porque são contextos diferentes e recebem de forma diferente. Por exemplo, nós, em Moçambique, quando estamos assistindo um espetáculo, alguém está a tocar, né? A coisa começa a animar, nós começamos logo a vibrar, estamos ali. Então, há aqueles tipos que ficam atentos a escutar sem nenhum barulho, mas é por curiosidade, estamos curiosos, o que é isso aqui? No final de tudo é que os aplausos já são assim, muito fortes. Então, as formas de manifestar são totalmente diferentes. Então, aqui não tem um medidor para saber onde é que foi mais que outro, mas em todos os países que eu passei sempre tive boa recepção naquilo que era, né, a minha passagem com a Ambira. Havia uma ideia, Gás Butano, havia uma ideia que tinha, eu recordo disto já há bastante tempo, uma vez ventilámos a este respeito, que era escrever um pouco a respeito da cultura do nosso belo país, não é? Em particular a cultura maconda, ou então a cultura de Cabo Delegado. Eu não sei como é que este projeto ficou. Deu passos, teve a continuidade? Como é que está este projeto? É um projeto até o tempo temos, já esteve um pouco parado a mostrar, porque no momento que começou com a situação da insurgência, não, lá em Cabo Delgado, porque a ideia era de começar em Cabo Delgado mesmo. Então, já era difícil chegar a alguns distritos que possuem essa riqueza de instrumentos, mas por causa disso era inseguro, não se aconselhava. Então, teve um certo tempo parou, mas agora já estou a retomar essa ideia, agora que estava lá, começar a perceber alguns pontos que ainda podem se chegar e como podem chegar. Né? Então, assim que eu percebi, fiz essa toda a radiografia, agora já estou a voltar a escrever novamente um projeto a dia, porque já está aqui para idealizar como vou fazer, tenho de procurar financiamento para tal projeto, né? Preciso de financiamento. Então, já estou a retomar a ideia, né? Já está a crescer aqui, o bichinho já está a ressurgir, né? Estamos de terminar e vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Exato, é importante, em particular, as manifestações culturais ou então as expressões culturais da zona norte de Moçambique. É importante que se escreva, porque com a insurgência são várias as pessoas que movimentam-se dos seus locais e é a cultura deste povo, desta região que está a desaparecer. Exatamente, é a cultura dessa região que está a desaparecer. Veja que os povos que vivem numa certa região, eles já têm um domínio daquela região. Por exemplo, já sabe onde pode encontrar o tronco fixo ou o material fixo para fazer instrumentos. Então, nesse processo de deslocação, vai encontrar um outro entorno que não é o seu entorno habitual, deve começar do zero. Até já não, quando tu estás nessa situação, já não chegas no sítio e começar a querer construir instrumentos. A primeira preocupação é fazer as primeiras necessidades. Uma das primeiras necessidades é a situação da alimentação, a fome que a gente cria nas pessoas. Então começam a procurar meios de subsistência para a sua própria sobrevivência. Então, se leva já um processo para retomar aquilo que é a sua prática artística de construção dos instrumentos. Então, de uma certa forma, essa insurgência prejudicou muito uma questão toda da cultura, uma cadeia dessa criação dos instrumentos. Então, mas eu creio que das calmas as pessoas já vão se estabelecendo e existem aqueles que já voltaram para alguns dos seus sítios de origem e pronto. A partir dessa toda questão de fatores, vamos ver se podemos já dar o avanço do projeto. Muito bem, muito bem. É importante que este projeto não pare, que este projeto continue pela importância que o mesmo tem não só para o país, como para a cultura do nosso belo Moçambique. Gás Butano, produtor, Gás Butano, um menino, deixe-me dizer assim, um menino ligado à underground, ligado à Ambira, ligado a várias manifestações, não é? Qual destas é que dá maior gozo? Aí me explica muito, porque eu acho que está tudo assim balançado, por exemplo. Hoje é difícil ele escolher, não é? Se tivesse que escolher entre hip-hop, a música ligeira, o underground, neste caso, a Ambira, qual deles passava? Aí é complicado, né? É complicado escolher, porque eu me identifico com todas essas e gosto de tudo da mesma medida, sabe? No entanto, que para eu começar com a arte, né? A música, comecei com o underground.
o underground é que moveu nos campos da arte, e o underground apresentou-me. Epa, até foi o contrário. O que tinha de acontecer é eu começar da música tradicional, depois da música tradicional a apresentar o underground. Mas foi o inverso. O underground é que apresentou-me a música tradicional. E logo E como é que foi feita esta apresentação? Porque estamos a falar de géneros totalmente diferentes. Como é que foi esta apresentação? Pode falar um pouco disto? Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma. Eu fazia o hip hop underground com meus amigos todos e até de uma certa forma a gente desprezava outros tipos de música. Não, a gente não faz passada, não, isso não, pá, música tradicional, não, essas coisas. Então, para nós somos real underground. Tá vendo? A gente tinha essa coisa desprezada. Mas depois conhecemos um amigo chamado Deuladeiro, né? Ele vivia na Pula Dengue, veio para a Pena. E ele fazia underground, né? E ele também tinha experiência de música tradicional. Então, ele escutava música tradicional, às vezes cantava música tradicional. Nós, às vezes, convidávamos ele, antes de ele fazer parte do grupo, depois passou a ser parte do grupo. Convidávamos ele para fazer rap conosco. E ele, ao fazer rap conosco, fazia uns coros, mas com melodias de música tradicional. E a gente começou a apreciar a beleza que isso trazia das nossas. Ficava bonito, ficava diferente de todos os outros grupos. E nos dava mais prestígio. Então, nós começamos a apreciar os coros. A partir dos coros, começamos a querer perceber como é que é cantar. Já começamos a desenvolver os instrumentos. Querer perceber os instrumentos da música tradicional. Aí começamos a surgir essa paixão pela música tradicional, mais precisa. Começamos a nos identificar, começamos a ficar mais conscientes de que esta música tradicional é o que nos identifica, isso é o que nos põe de pé como moçambicanos. Então, foi um processo, não é? Que a underground apresentou-nos a música tradicional. Exatamente. E fomos nós todos três do grupo que entramos todos nessa onda da música tradicional e o Deus nos ensinou e abraçamos o Deus e dissemos, você faz parte do nosso grupo, então. E por vezes eu acho que eu dou toda a razão nesta sua passagem para a música tradicional. Eu também ontem comecei com rap, não é? E depois apaixonei-me pela música tradicional de uma maneira incrível. Hoje eu estou dividido nos dois. É difícil dissociar-me de um porque a paixão está mesmo ali, a paixão está mesmo ali. Eu penso que há sempre aqui este casamento, não é? Exatamente. E esse casamento é uma coisa muito bonita. É uma fusão muito linda quando se faz o hip hop underground junto da música tradicional, fazer esse encontro, esse cruzamento. É um casamento muito bonito. Eu gosto e vou levar sempre essa questão ali da fusão. Para mim é uma coisa muito boa. Exato. Mas daqui a pouco, Gás Butano, vamos falar de uma obra literária que lançou. É importante que a gente fale disto, porque faz parte do nosso programa, darmos a conhecer o que é que os nossos artistas estão a fazer em jeito de escritas, não é? Mas eu acho que nós podemos falar nisto agora antes de fecharmos aqui a nossa conversa. Gás Butano lançou uma obra literária. Fala um pouco disto. Pois eu lancei uma obra literária em 2024, que é o Sarau Cultural de Nganhunga, preservada da diversidade cultural. Esse é o resultado do meu trabalho, do projeto final do curso de licenciatura, né, em gestão cultural. Então, eu defendi por um método que não é muito comum, né? É o projeto, fazer um projeto, um evento. E existe essa prerrogativa no lugar. Eu acho que fui a segunda pessoa a aderir a esse modelo de defesa, né? Ainda não fizeram mais esse modelo. Então, o modelo que eu fiz é fazer um sarau cultural que a ideia daquele sarau cultural era exaltar a Andira Nhunga. Então, fiz um projeto a falar do sarau cultural, fiz um projeto a falar da Andira. Nesse livro aí tem três vertentes que eu digo. Tem a vertente da criação de um projeto cultural, né? Como se faz um projeto cultural. Tem a vertente da história da própria Andira, né? E tem a vertente da história de como é que foi o sarau cultural. Então, tem três dimensões, o livro tem três dimensões. É um livro pequeno que eu então decidi, como outra vez, decidi publicar um livro. Por quê? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu trabalho, tive dificuldade em encontrar material escrito que falava da Andira feito por moçambicanos. A maioria dos materiais escritos que falava da Andira
indígenas em Galinha aqui de Moçambique, era feita por estrangeiros, não por bem. moçambicanos. Era muito pouco encontrado de Exato. então, eu pensei, se eu tiver essa dificuldade e conseguir recolher todos os dados, conseguir fazer entrevistas com entidades, então eu vou fazer um livro que talvez possa facilitar para quem esteja interessado em seguir com essa temática. Então, vou publicar um livro. E assim eu publiquei um livro, fiz lançamento de livros. Primeiro foi na cidade de Inhambane, publiquei com a editora Massinhani Edições, na qual a pessoa era responsável de economia e de Mucumbi. Então, lancei na cidade de Inhambane, fui lançar na cidade da Beira, lancei na cidade de Maputo e lancei na cidade de Pemba, né? Lancei Exato. nessas 4 cidades. E aí o livro continua. Muito bem. Exatamente. Exato. Gás Botano, há mais marés do que marinheiros, está bem? O nosso tempo de conversa já chegou ao finalzinho. Estava isto interessante, ainda voltamos com certeza nas próximas edições a estarmos em contacto consigo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Gás Botano. Foi um prazer falar consigo. Deixe-me dizer, Neide, vai acontecer já agora, dia 10 em Lisboa, Miss Cultural Moçambique, não é? Dia 10. Onde todos moçambicanos, todas as moçambicanas podem, vivendo na diáspora, claro, Sim. podem participar da mesma. É verdade, eu lembro que no ano fim nós recebemos aqui alguns convidados que falaram mesmo Falaram sobre disto, este, exato, este muito bem. Miss, Exato. que era exatamente diferente do que nós estávamos habituados a ouvir, quer dizer, não teriam que seguir padrões necessariamente para em termos de medidas, em termos de passarela, enfim, é realmente um Miss que dá mais liberdade às pessoas de mostrarem um pouco da sua cultura, de mostrarem quem elas são e de onde é que elas vêm. Exato. E quero acreditar que vai ser mesmo muito, Vai mas ser muito super especial. interessante. É Vai ser super verdade, é interessante. verdade, é Quiçá verdade. nas próximas edições consigamos falar com os organizadores desse Sim, evento, sim, não é? sim, para mostrar se calhar de como é que terá acontecido, sendo que se calhar em algum momento de já terá passado o dia do evento, estamos a falar então do dia 10, então quero crer que este contacto será posterior, não é, ao evento e vamos saber afinal como é que terá acontecido, como é que terá corrido em termos de participações, quem é que efetivamente conseguiu participar e mostrar um pouco da sua cultura, porque na verdade este Miss, quando recebemos os convidados na altura, falaram mesmo desta troca de experiências em termos de cultura, não é? Para Exato, quem exato. está na diáspora vai ser de facto muito interessante participar deste evento. Agora, devíamos relaxar um bocadinho, não é? Estávamos aqui a falar com um grande artista, estávamos aqui a falar de rap, eu acho que faz mais sentido relaxarmos um bocadinho, porque ainda iremos a uma conversa daqui a mais um bocadinho, então eu acho que é justo, não é? Irmos à Exato. música. Vamos à música. Vamos à música, por que não irmos à música para relaxar? Até porque daqui a mais um bocadinho vamos encontrar a Tainara, não é? A Tainara que é a nossa próxima convidada para a próxima viagem, não é? Há pouco tempo saímos da Alemanha, Da Espanha, sim. exato, da Espanha. Agora vamos para um dos cantos do mundo que é o meu favorito, não é? Que é o Brasil. Muito bem. Brasil. E vamos conversar com a Tainara, esta jovem que tem também desenvolvido muitas atividades, não só no seu país, mas pelo mundo fora. Ela tem usado das redes sociais digamos, como um dos instrumentos para a maior divulgação destes que são os seus projetos e as suas atividades. Vamos ver se a Tainara já está aqui conosco. Tainara, olá! Bom dia, bom dia, feliz ano novo! E ela está aqui mais uma vez, bem-vinda, feliz 2026 para si, meu amor, e mais um ano que vamos sempre conversar. O áudio tá falhando um pouco. Opa, o áudio está a falhar um pouquinho. Nós vamos continuar aqui a criar condições, Tainara, de juntas conversarmos, fazermos este balanço de como é que foi o ano de 2025 e também falarmos um bocadinho de 2026. Tainara, então, já consegues ouvir-me perfeitamente? Eu tô ainda ouvindo um pouco com falha o áudio. Com Não algumas... consegui entender direito a sua pergunta, desculpa. Perfeito. Como é que foi o ano de 2025 da Tainara em torno das atividades que sempre tem desenvolvido?
Olha, parece que estamos mesmo com problemas. Estamos de facto. Melhorou agora. Tá melhorando. Melhorou. Conseguiste ouvir a minha questão, Tainara? Mais ou menos, assim. É que tá um pouco de ruído no áudio. Ok. Como foi 2025, Tainara? Então, primeiramente, foi um ano muito marcante, né? Pisei pela primeira vez em solo moçambicano. Como disse, para gente que estuda raça, que estuda racismo, que busca compreender o impacto, né, da influência da cultura africana na cultura brasileira, é o sonho de todo pesquisador, né, estar nesse território para, de fato, sentir e compreender a sinergia que existe entre o Brasil e o continente africano. E Moçambique é esse caldeirão cultural que eu digo muito que eu não consegui descobrir nem 5% de toda a cultura e de todos os aspectos em comum ou distintos que possuem com o Brasil, porque de fato assim é uma pluralidade cultural imensa, gigantesca, e eu preciso retornar aí para a gente traçar ainda mais essa rota, até porque é muito importante para toda a luta, né? E todo o trabalho que eu desempenho aqui no Brasil de combate ao racismo. Então, precisamos fazer aí uma nova expedição, quem sabe nesse ano de 2026, para que a gente, de fato, diminua essa distância. A gente tem um abismo assim, cultural muito grande, existe um folclore muito grande do que é a cultura africana, do que é Moçambique. Então, assim, as pessoas de fato não conhecem e a gente precisa cada vez mais encurtar essa distância. Exatamente. E olha, Tainara, já falando aqui dentro deste racismo, que é um dos assuntos que a Tainara tem abordado nas suas atividades, eu gostava que falássemos assim, não sei se diríamos superficialmente, em torno do racismo religioso, não é? É um assunto que falou-se muito em 2025 e eu quero crer que a Tainara vai dar continuidade a este assunto, a este tema, neste ano de 2026. Como é que estamos então? A questão da violência de género, particularmente o racismo dentro da religião? Então, eu sou de religião de matriz africana, né? Aqui no Brasil nós temos o candomblé, que é uma religião que sofre bastante em torno do racismo religioso, até porque nós fomos colonizados a partir do prisma do cristianismo. Então, isso acaba colocando as outras religiões como religiões que não pertencem ao Brasil, e nós sabemos que o candomblé ele nasce no território brasileiro a partir dessa influência dos povos africanos, dos povos indígenas também, que é um outro processo que aqui no Brasil existe bastante, e que forma o candomblé dentro das 3 nações que nós conhecemos, né? Angola, Jeje e Queto. Eu sou de nação Angola. Então, dentro dessa influência da nação Angola, nós temos a cultura banto, inclusive, muito forte no candomblé. E aí o que acontece principalmente em Salvador, que é a cidade que eu resido, que é essa Roma Negra, que muitas pessoas conhecem Salvador como a Roma Negra, até porque foi o território que mais recebeu povos escravizados, povos africanos, e aqui permaneceram nesse território. Isso. É do verão em Salvador, né, que nós temos o Axé Music, que é um ritmo musical que tem assim cantoras famosíssimas no mundo inteiro, como a Ivete Sangalo, como a Daniela Mercury, como a Timbalada com Carlinhos Brau, enfim, que traz os batuques, que traz os insígnias todos da cultura afro-brasileira, africana, mas que sofre bastante em torno do racismo religioso, porque muitas pessoas não conseguem compreender que toda essa pluralidade musical e cultural pertence, né, nasce dentro de uma religião. Então, são os terreiros de candomblé
que vão preservar essa cultura e que vão colocar ela extramuro para que seja reconhecido em todo o território nacional. Então, o Carnaval do Brasil, e mais precisamente o Carnaval de Salvador, que é esse movimento que leva milhões de pessoas às ruas, uma festa extremamente democrática que todo mundo vai chegar, vai curtir, vai dançar, e que tem a forte influência dos batuques e da musicalidade africana, mas que sofre bastante em torno do racismo religioso, porque as pessoas adotam a música, mas excluem a religião e demonizam a religião, sendo que todo esse processo nasce a partir, se preserva a partir dos terreiros de candomblé. Então tem muitas músicas que fazem referência a orixá, até a própria musicalidade, como eu falei, é uma musicalidade que vem dos terreiros, que vem dessa influência dos povos africanos, que se preserva dentro dos terreiros de candomblé, mas que muitas pessoas, até por desconhecimento mesmo, viu? Existe um movimento assim de muito desconhecimento de algumas pessoas que não compreendem esse processo histórico de formação desses ritmos musicais e que gostam dos ritmos, mas abominam a religião. Então, assim, eu chamo muita atenção desse aspecto no verão, porque eu falo um pouco de forma até brincando, né? Existe um pouco de hipocrisia, onde você vai bater para Dandalunda, mais bem dandar, como a Margarete canta, mas no final você vai criticar e vai demonizar as religiões de matriz africana, mas vai estar lá no carnaval cantando para Dandalunda da mesma forma. Exatamente. Agora, é importante nós tentarmos também perceber este aspecto, Tainara, porque muitas vezes, como estás aqui a dizer, eu particularmente também não imaginava que fosse nesta dimensão de usarmos os ritmos, não é? Mas, de alguma forma, discriminarmos o candomblé, que é uma religião. Eu não imaginava, sinceramente falando, que fosse nesta dimensão, não é? E eu gostava já de saber, Tainara, o que é que poderá ser feito nos próximos tempos. Não vamos falar muito do passado, né? Vamos tentar, na verdade, fazer com que os próximos tempos venham a melhorar esta situação, que é fazer com que, principalmente nesta época do carnaval, em que realmente disseste que é uma época que move pessoas de vários pontos do Brasil, não é? Para o carnaval e, entretanto, acabam olhando somente, mais uma vez, para os ritmos e não para a religião. O que a Tainara pensa em fazer nos próximos tempos? Que tipo de atividade a Tainara pensa em desenvolver nos próximos dias para fazer entender às pessoas que, olha, gente, não tem como desassociar a religião do ritmo, não faz sentido só usar o ritmo e não valorizar e não respeitar a religião que é o candomblé. Como é que nós vamos desmistificar este assunto e fazer com que as pessoas olhem tanto para o candomblé, tanto para o ritmo do mesmo jeito? Perfeito, Neide. O que acontece? Eu faço esse trabalho tanto pelas minhas redes sociais, né, no @intelectual_influencer, onde eu trago esse tipo de abordagem para o público que me segue, para a audiência que me segue. Nós também fazemos jornadas de letramento racial, então eu tenho uma empresa que se chama DI Desconstruir, que é uma empresa de consultoria de diversidade e inclusão, e no nosso território nacional nós temos uma lei muito importante, que é a 10.639 de 2003, que é uma lei que vai obrigar as instituições de ensino a trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e afro-indígena. Porque a partir desse trabalho de resgate dessa história, de contar essas narrativas dentro das escolas, é que nós vamos educar a população e desmistificar essas questões. Porque, como eu falei, existe um apagamento histórico, então muitos cidadãos brasileiros, né, dentro das escolas ou até dentro das repartições públicas e das empresas, desconhecem a influência das religiões de matriz africana na construção da cultura afro-brasileira, porque o Brasil ele é afro-brasileiro, ele é afro-indígena. Só que existe um apagamento cultural, um apagamento de narrativa
que faz uma boa parte da população desconhecer esse processo de formação histórica. Então, a Lei 10.639 é uma lei muito importante, que está instituída desde 2003, mas que ainda nós temos dificuldade de aplicação, de aplicabilidade. Tem muitas escolas que negligenciam a aplicabilidade dessa lei. Então, nós, na Deles Construir, executamos essa lei dentro das universidades particulares, dentro dos meios corporativos, das empresas. Também fazemos jornadas em escolas públicas para reforçar e para trazer o letramento racial, para trazer a história e a cultura da formação do nosso território brasileiro, que sim, nós temos assim um oceano que nos divide, mas nós temos a cultura que nos aproxima. E por isso que é muito importante, cada vez mais, pesquisadoras como eu estarem em solo moçambicano. Porque além da teoria, nós precisamos da prática, precisamos da vivência. Exato. Então precisamos estar mesmo assim, compartilhando esses saberes para traçar esses paralelos e para desmistificar esses mitos e esses preconceitos a partir desse processo de apagamento cultural. Perfeito. Eu acho que, falando mesmo na prática, como está aqui a dizer a Tainara, que não precisamos só de teoria, precisamos de prática. Que tal, não é? Ao longo deste ano de 2026, combinarmos aqui um dia em que, eu não sei se vai ser possível, é mesmo uma sugestão para a Tainara pensar aí, se seria possível, por exemplo, fazermos este contacto, esta ligação, esta viagem, mas a Tainara mostrando na prática como é que é o candomblé, o que é esta religião, porque o que acontece é que muitas vezes nós rejeitamos o que desconhecemos. Então é importante começar a fazer entender às pessoas o que é o candomblé na sua essência, na sua profundidade, na prática, mostrando aqui para nós, e a gente dizer, então não há motivo para nós discriminarmos, porque isto é assim, é a forma mais fácil de ver, é a forma mais bonita. E eu particularmente já tenho aqui uma curiosidade, por que, por exemplo, discrimina-se uma religião que só aparentemente já estão todos de branco, gente. Branco é uma cor que transmite paz, que transmite tranquilidade. E eu não consigo perceber o porquê do candomblé sofrer este racismo. Então, Tainara, que tal assim nos próximos dias, nos próximos tempos, nos próximos contactos, nas próximas conversas, a Tainara trazer aqui para nós, já vestida aí, toda todinha, da sua própria religião e falar o que é. Pode ser? Não, com certeza. Contem comigo para isso, né? Como pesquisadora, como acadêmica, o meu objetivo é traçar essa rota, é trazer esses aspectos, é desmistificar isso, inclusive para mim que estive em Moçambique, muitas pessoas aí, que foi a minha surpresa, não conheciam sobre o candomblé. Eu conheci algumas pessoas e coloquei algumas músicas para ver se a sonoridade parecia similar, e muitas pessoas não conheciam. Então, assim, é muito importante a gente traçar isso. Não apenas no prisma da religião, mas no prisma da cultura, porque é o nosso maior legado. Eu digo assim, como sociedade, o nosso maior legado é a nossa cultura. A nossa cultura traz o pertencimento, a nossa cultura traz a representatividade, a nossa cultura conta a nossa história. Então precisamos cada vez mais olhar para as religiões de matriz africana como um processo cultural, que pertence ao Brasil, mas que pertence também ao continente africano, porque dentro da colonização, dentro do racismo, dentro da opressão que os nossos ancestrais sofreram, e sofreram muitas violências em torno disso, o que salvou eles e o que salvou também a permissão da gente poder falar com orgulho da nossa cultura e da nossa identidade foi, sim, os processos em torno da religião. Então, precisamos nos fortalecer nesse sentido, precisamos ter mais orgulho da nossa cultura. Eu falo muito sobre os asiáticos, como eles têm tanto orgulho da cultura deles, como eles levam a cultura deles para onde eles forem. São povos nômades, são povos que estão aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, nós temos uma grande população asiática, tanto em Salvador quanto em São Paulo e outras regiões do país. Mas a cultura deles, eles mantêm preservada e não deixam que nenhuma modernidade
destrua isso. E nós acabamos, assim, meio que titubeando nesse sentido. Mas a gente sabe que esse processo parte muito da colonização, desse impacto da colonização que a gente enfrenta até hoje, né? Como Aníbal Quijano fala, da colonialidade, do poder e do saber. Mas a cultura é o nosso grande valor, então conte comigo para essa jornada e vai ser uma honra imensa apresentar aí as religiões de matriz africana para Moçambique. Obrigada, Tainara. Realmente vamos mesmo fazer este contacto para podermos mostrar o que é um pouco o candomblé e como é que funciona esta religião. Um assunto também um pouco importante que eu sei que vocês também têm falado muito, a Tainara particularmente, que é em torno desta cultura, desta valorização, é a questão de olharmos para o carnaval não somente como uma festa, mas infelizmente eu sei que também tem acontecido muito assédio sexual nesta época do carnaval. Como é que tem sido também em questões de informação, em questões de lidar com este assunto e o melhor de tudo, fazer com que este número de assédio sexual, este índice de assédio sexual tenda a reduzir a cada época carnavalesca? Como é que têm acontecido as atividades, Tainara? Perfeito, Neide. Aqui no Carnaval, nós temos assim um mito que é em torno da liberdade de expressão. O Carnaval, ele permite uma liberdade de expressão onde você vai sair fantasiado, onde você vai, enfim, tá bebendo, curtindo, se divertindo praticamente a qualquer hora do dia, porque é quando estende o calendário de festivos. Aqui em Salvador mesmo, tá tendo festas assim diversas todos os dias, de segunda a segunda, e isso permite essa liberdade de expressão. Só que essa liberdade muitas vezes é confundida com desrespeito. Então as mulheres que estão ali fantasiadas, que estão usando roupas mais decotadas, sofrem bastante em torno do assédio, onde a cultura da misoginia, a cultura do machismo vai olhar para essas mulheres como um objeto ainda, né, de forma ainda mais intensa no carnaval, porque o carnaval intensifica esses atritos e essas relações a partir desse prisma e vai desrespeitar essas mulheres, inclusive a população trans, né, porque é importante também considerar que dentro do assédio sexual está também a violência de gênero no sentido da homofobia. Sim. Porque todos esses prismas, né, esses paralelos, eles vão estar no lugar da objetificação. Então, são corpos que nunca foram respeitados, né, porque ao longo do ano esses casos acontecem, mas que no carnaval isso vai se sobressair pela premissa do carnaval permitir tudo e tudo ser liberado. Então, o que nós precisamos aqui no Brasil é intensificar as campanhas de prevenção, não só no período do carnaval, mas ao longo do ano. Sim. Saber que uma paquera saudável é uma paquera que respeite as mulheres. E o não é não. A gente não pode achar que o corpo da mulher é uma propriedade do homem. A gente não pode achar que o corpo de uma mulher trans é uma propriedade ou que ela é uma mulher de baixo valor porque está com uma roupa específica. Exato. Então nós temos ainda essa cultura atrasada, arcaica, que vai colocar esses corpos em lugar depreciativo, quando na verdade nós precisamos de liberdade de respeito, porque uma roupa não é convite. Uma fantasia não é convite. E a paquera, ela precisa ser saudável. Então, nessa época do ano, em torno de todos esses aspectos aqui, que basicamente eu falei de forma muito sintética, é que esses casos aumentam bastante. Mas também aumentam porque a gente precisa intensificar as campanhas de prevenção. Eu falo muito como especialista em gênero também que sou, que o racismo já é uma pauta que já está bem avançada. Mas a violência de gênero não. A gente ainda tem uma forte cultura de misoginia no Brasil que impede que esses trabalhos sejam feitos da forma que deveria. Então, isso também se dá um pouco da estrutura, né? Nós temos ainda no alto escalão, tanto do governo quanto das empresas, homens que têm uma mentalidade ainda não desconstruída. E se nós tivéssemos mulheres que tivessem na tomada dessa decisão, com certeza nós teríamos outro panorama. Nós teríamos os camarotes aqui em Salvador, por exemplo,
que se preocupam muitas vezes apenas a fazer essas ações no dia do carnaval. E não é um adesivo que vai impedir ou coibir que um agressor, que um homem que já faz isso o ano inteiro, que aproveita a premissa do carnaval, de toda a liberdade, de toda a folia, de toda a brincadeira, para assim exercer o seu machismo e a sua misoginia. Não é um adesivo. O adesivo faz parte de uma cadeia muito bem estruturada e que precisa ser trabalhada 365 dias do ano, para que no carnaval a gente não precise se preocupar tanto. Então, é necessário que o carnaval de Salvador, assim, eu posso falar mais precisamente do carnaval de Salvador, porque eu fui gestora aqui no município de Salvador e coordenei já no ano de 2023 o carnaval de Salvador. Eu sei que o carnaval movimenta milhões e bilhões de reais. A gente precisa colocar esse investimento não só para os artistas, mas para as campanhas de conscientização e prevenção ao longo do ano. Porque não é justo que mulheres precisam ainda, no século XXI, se preocupar com roupa que não é convite. Sim. Essa já é uma pauta que a gente precisava estar superada. E aí tratar de outras coisas, inclusive a gestão de resíduos. Porque o carnaval, por exemplo, é uma época onde se produz muito lixo. E aqui no Brasil a gente está enfrentando altíssimas ondas de calor. As pessoas estão passando mal na rua pelo calor. Então nós temos outros assuntos para tratar, mas nós estamos ainda falando de roupa não é convite. Por quê? Porque a gente não tem um trabalho anual, infelizmente. Exatamente. Agora, Tainara, o nosso tempo daqui a bocadinho vai esgotar, mas eu gostava de colocar esta questão como pesquisadora. Esta questão, passa a redundância, do assédio, será que o homem também nesta época do carnaval não sofre um assédio, porém não vamos lá, não é falado de forma intensa como se fala quando o assunto de assédio é virado para a mulher? Eu quero entender a questão do assédio. Estamos a falar sim das mulheres, que as mulheres na sua maioria estão lá expostas com as fantasias, algumas delas com pouca roupa, outras nem por isso. E eu pergunto-me, onde é que fica um homem nesta situação? Será que o homem também não sofre assédio e nós se calhar não olhamos ou não damos importância ou não falamos tanto quanto falamos quando é a vez da mulher? Como pesquisadora, Tainara. O homem sofre calado, não é? É verdade. Desculpa, tá aí. eu não... O homem sofre calado, está aqui já o meu colega O falando. áudio ainda está um pouco ruim. Eu não entendi perfeitamente sua pergunta. Será que o homem também não sofre assédio na época do carnaval e nós negligenciamos ou não falamos? Não podemos considerar assim esse indicador, porque dentro dos pilares de construção da sociedade brasileira, vou falar do Brasil mais precisamente, a gente observa o racismo e a gente observa o sexismo. Então, a Lélia Gonzalez, por exemplo, que é uma grande intelectual brasileira, fala desse duplo fenômeno do racismo e sexismo. E por que isso acontece? Porque nós tivemos e temos ainda uma estrutura de tomada de decisão, principalmente nos órgãos públicos, onde são os homens e homens brancos que vão legislar em torno da população e dessas camadas dissidentes, que são as populações negras, periféricas, indígenas, trans, etc. A gente não tem ainda uma estrutura institucional que vai quebrar essa construção que se dá desde a primeira embarcação portuguesa que pisou em solo brasileiro. Então, nós não temos isso. E aí a gente não pode considerar, da mesma forma que a gente não considera que existe racismo reverso, a gente não pode considerar que os homens estarão precisando de uma política de intervenção contra o assédio nesse período. Tainara, mas eles não sofrem? Com certeza sofrem. Porque o desrespeito, ele acontece. Exatamente. Da mesma forma que homens desrespeitam mulheres, mulheres desrespeitam homens, porque a gente também não foi ensinado a fazer uma paquera de forma saudável. Saudável, né? exato. Então nós temos ainda, principalmente os homens negros,
a objetificação, a hipersexualização desses corpos que são olhados a partir desse prisma do racismo e de todo esse processo aqui que eu falei, são olhados como objeto. Então, as mulheres vão apertar a bunda, enfim, vão pegar nesses homens, né, de uma forma respeitosa, desrespeitosa. Só que em números expressivos, isso não acontece. Exato. Em virtude dessa construção. Então, a gente não pode considerar a necessidade de uma política de prevenção, de intervenção desses casos, porque esses casos são muito minoria, né? Sim. E muitas vezes eles são revertidos em brincadeira, porque assim, não chega a ser tão preocupante. É diferente de um homem que vai pegar na bunda de uma mulher que vai pegar numa bunda de homem. Falando assim, a grosso modo, para que a gente pense e visualize essa cena. Sim. Então, é muito mais ofensivo, é muito mais desrespeitoso, acontece em muito maior número do que do lado contrário. Porque a gente precisa, de fato, trazer essa discussão ao longo do ano, principalmente em torno dos jovens, né? Os jovens que acabam aí já crescendo com essa normalização dessa cultura e, infelizmente, não é dessa forma que acontece. Eu, por exemplo, já passei por muitas e muitas situações no carnaval, assim, de estar fantasiada e as pessoas não saberem quem eu sou e aí me desrespeitarem, assim, com palavras, às vezes não é nem pegando, tá? São palavras mesmo, assim, achar que a gente é prostituta porque tá usando um hot paint. Então é dessa forma que as mulheres são tratadas muitas vezes no carnaval. E falo das travestis também, porque infelizmente dentro de alguns discursos feministas existe um pouco da separação das mulheres trans, das travestis, em torno das mulheres cis ou lésbicas. Não, a gente está sofrendo a mesma violência. Exato. Então, eu preciso falar aqui das mulheres trans, das travestis, que são, assim, extremamente... inclusive, eu considero que elas sofrem até mais. Porque são, inclusive, invisibilizadas. Exato. Né? A gente conhece poucas intelectuais travestis que estão aí falando sobre isso. Eu falo de uma forma, assim, muito respeitosa, mas eu não tenho lugar de fala por vivência, mas eu sei que sofrem, porque eu tenho muitas colegas e trabalho dentro desse recorte, mas a gente precisa falar também como as travestis, como as mulheres trans, elas são, infelizmente, invisibilizadas, inclusive, do poder de falar sobre essas violências que elas sofrem no carnaval. É verdade. Enfim, são muitos assuntos, não conseguiríamos tratar todos eles hoje, Tainara, mas eu sei que ao longo do ano nós vamos poder entrar em contato com a Tainara mais vezes para falarmos de muitos outros assuntos que serão de veras importantes. Para fechar, Tainara, o que quer deixar ficar para nós? Eu quero agradecer mais uma vez esse espaço, dizer que o meu coração é um pouco mais moçambicano cada vez que eu estou em contato com vocês e que é muito importante que a gente dialogue, que a gente não deixe o oceano nos dividir e que a gente valorize a nossa cultura nesse lugar de pertencimento, de representatividade, de identidade e de combate à colonialidade, ao colonialismo, porque nós somos ricos, porque a nossa cultura ela é incrível e é o nosso maior tesouro, tanto no Brasil quanto no continente africano. Então, para mim, vai ser sempre uma honra ser porta-voz disso e aprender, porque a gente, quando ensina, a gente aprende. Já dizia aí o nosso tão querido Paulo Freire. Então, precisamos muito dessa troca e eu saio, com certeza, aqui muito mais aprendendo do que ensinando e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada a nós, Tainara. E diga a Tainara... Beijo, meu querido. Um abraço pra você, Tainara. Um desses dias o programa Moçambique no Coração vem aí para sentarmos à mesma mesa, comermos um pouco de farofa e feijão preto, tá bem? Uau! Opa, eu vou amar. Eu tô com saudade, como é o nome daquela comidinha branca? A Shima. A Shima. Gente, manda pra cá um malote de Shima. A Neide vai tratar disso, tá bem? A Neide trata disso com certeza. Vamos tratar disso, Tainara, sem problemas. Pronto.
Beijo grande, bom ano! Beijo, gente. Tchau! Tchau. Bom, Muito foi bem. esta conversa interessante, não é? Os telespectadores acompanharam aqui estas duas conversas que nós reservamos Exato. para hoje, duas grandes viagens e o nosso tempo também acaba se Já se foi, esgotando, o tempo já se foi, passou tão rápido, soube a pouco, na verdade, soube a pouco. Soube a pouco. Mas, enfim, ficamos felizes em saber que o telespectador certamente esteve aí conosco, ligadinhos, até porque para o ano de 2026 as plataformas continuam as mesmas. Exato, Para exato. quem está em Portugal, na diáspora, temos a plataforma Nós na posição 196. Para quem está em qualquer outro canto do país, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, temos a TVM Online, é só entrar para o campo de pesquisa, colocar lá TVM Online, perdão. Vai encontrar lá as duas janelas, TVM Internacional, é só clicar a TVM Internacional e estará a qualquer momento ligadinhos a nós. E claramente que pelas redes sociais, temos o Facebook, TVM, Televisão de Moçambique, temos o YouTube, Televisão de Moçambique, temos o Instagram, Televisão de Moçambique. E este ano vai ser muito fácil assistir ao nosso programa. Para quem não tem tempo, vai só entrar e vai linkar o programa Moçambique no Coração. E vai ser possível ver, não É é? verdade. 2026. Novos modos viventes. Exatamente. É verdade. E aqui estamos. Telespectadora, Já. voltamos na próxima edição. Já acabou. Acabou, infelizmente acabou. O que é bom dura pouco, mas voltamos com muito mais para si amanhã, se Deus quiser. E não podemos nos esquecer que ainda continuamos na mesma onda. 2026, a meta é a mesma. Servir para viver. E viver para servir. Simples quanto isto. Até lá, fique muito bem. Tchauzinho. Terra de raiz. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mas não sentiste saudade, eu falo à vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Mas não sentiste saudade, eu falo à vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Muitos me chamam de Xingondo, porque eu sou do norte. Não xingo quando falo e nem pouco palavras. Tenho Niassa comigo, Niassa no meu peito, Niassa até sempre. Mamãe, quando eu crescer quero escrever como poeta Janguia, coisas da minha terra. Falem para o mundo de onde eu sou, mas não em casa é em casa. Falem para o mundo de onde eu sou, mas não em casa é em casa. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mas não sentiste saudade, eu falo à vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Mas não sentiste saudade, eu falo à vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Niassa, terra linda, terra do Mataca, da rainha Tivangila. Não se ria de mim, porque eu sou um pé qualquer, sem ninguém. A minha terra é linda. Não vejo sotaque, sotaque de Macua, sotaque de Nhanja, sotaque do povo Iau. Terra do feijão, terra fértil. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mas não sentiste saudade, eu falo à vontade. Mas não sentiste
sou daqui, eu sou daqui. Aproxima aí, meu irmão. Não deixa pra lá. Ei, chega junto. Chega. Ele louco da coelho famba e tela macamo. Se quer tá contigo danjon, vem macava vasate. A vasate vai tá com sunga. O tela o te sunga vai na macamo, gano a mina. Ungava voni va vasate va ni nomo. A louco va na wana vala ni dojem, ni na magol, na bela, Jesse va vasate. Va kukutla mapakiti va vasate. Aloko vana wana vala nitli makhofu, nidla tinyama, mavorotsa, tihuku i tihuku. Vakama va ku hleva ematlhelo, va kayixa nchumu lexiyani. Vona va lava tixihi, va lava mamensha, va lava ma-iPhone, va cincacinca misisi mali ya wena vavasati, va ta ku sunga vavasati. Ungava voni vavasati va ni nomo, va ta ku sunga vavasati, va ta ku sunga vavasati, mungani wa mina. Oh, makamu famba uya wisa, amuzimba wa kwanyala, amuzimba wa kwanyala. Kweli famba e tlela makamu. Se quer tá com tituta andon, de maca vavasate. Vavasate va ta ku sunga. U tlela u ti sunga wana makamu, ngani wa mina. Ungava voni vavasate va ni nomo. Aloko vana wana vala ni dojem, ni na magol, na bela, Jesse vavasate. Va kukutla mapakiti vavasate. Vona va lava tixihi, va lava mamensha, va lava ma-iPhone, va cincacinca misisi mali ya wena vavasate, va ta ku sunga vavasate. Makamo famba uya wisa, amuzimba wa kwanyala, amuzimba wa kwanyala. Makamo famba uya wisa, amuzimba wa kwanyala, amuzimba wa kwanyala. Makamo balava tixihi, balava mamensha, balava ma-iPhone, va cincacinca misisi mali ya wena vavasate. Vakama va ku hleva ematlhelo, va ta ku sunga vavasate. Makamo famba uya wisa, amuzimba wa kwanyala, amuzimba wa kwanyala. Makamo famba
ya kweli famba etlela makamu